estou escrevendo agora esse trabalho sobre a teologia da libertação. É isso. Então, a teologia da libertação foi inventada na União Soviética. Então, quem inventou o termo teologia da libertação foi Nikita Khrushchev. E chamou lá meia dúzia de funcionários para implantar esta religião no meio ocidental, para corroer a religião e exercer ali, botar em funcionamento ali a técnica do Antônio Gramsci. Não devemos combater a religião, mas corrompê-la por dentro para fazer dela uma caixa de ressonância das nossas propostas. Né? Nikita Khrushchev sabia disso. Né? Então, ele inventa a teologia da libertação e em 1968 cria um congresso internacional onde aquelas ideias já são apresentadas. 3 anos depois aparece o primeiro livro sobre teologia da libertação de autor latino-americano, que é o padre Gustavo Gutiérrez. 3 anos depois. Ele estava na conferência, ele ouviu as instruções de Nikita Khrushchev e escreveu o livro. Até hoje você vê tudo lá. Quem inventou a teologia da libertação foi o padre Gutiérrez. É claro que não. E o Leonardo Boff, então? Leonardo Boff entra nessa conversa em 1977. Quer dizer, 9 anos depois. Né? Que a fórmula já estava toda... Nikita Khrushchev inventou isso nos anos 50. Conseguiu fazer a tal da conferência em 68. Quer dizer, veja a longa preparação que houve. E com toda a grana que tem a KGB, você imagina quanta gente tem metido nesse processo. Daí lança a teologia da libertação em 68, daí aparece o padre Gutierrez, que se oferece gentilmente para ser o porta-voz. E, anos depois, né, a Igreja Católica resolve reagir. O que ela faz? O Papa João Paulo II manda lá o então cardeal Ratzinger fazer uma análise da teologia da libertação. O cardeal Ratzinger pega os livros do padre Gutierrez e do Leonardo Boff e os analisa do ponto de vista da teologia católica. Mostrando que aquilo é incompatível com a doutrina católica. Daí os conservadores dizem que a teologia da libertação está liquidada. Olha, em primeiro lugar, o que o cardeal Ratzinger examinou não foi a teologia da libertação, mas foi a versão publicitária escrita por Leonardo Boff e Gutierrez. A teologia da libertação é um discurso em 2 níveis. Você tem um discurso, como é que se diz, podemos dizer, descritivo, teórico, que é puramente pretextual, são os pretextos teológicos. E você tem embaixo um discurso apelativo, que é o discurso unificador da militância, onde a militância se reconhece. Esses escritos, então, a partir do momento que eles foram disseminados, eles tiveram um duplo efeito. Um efeito no Vaticano foi chamar a atenção dos teólogos para o aspecto argumentativo, para a teoria da coisa. E eles ficaram examinando isso. Enquanto estava lá o cardeal Ratzinger examinando as altas teorias, o discurso da teologia da libertação estava atuando no nível apelativo, no fundo da sociedade, criando as comunidades eclesiais de base, criando o PT, etc, etc. Tudo isso o cardeal Ratzinger não viu. Quer dizer, ele está pairando na esfera puramente acadêmica, que era o que ele sabia fazer, e fez bem feito, porque a análise que ele faz é muito bem feita, só que na hora que você demoliu a teoria da teologia da libertação, a teologia da libertação já é um movimento de massas enormemente poderoso. E, mais ainda, a militância da teologia da libertação não está interessada no aspecto teológico da coisa. Se perguntar desses militantes, quantos leram a análise do cardeal Ratzinger? Ninguém leu. Então, eu comparo essas coisas, assim, a imagem que eu faço é o seguinte: o sujeito que começa a frequentar a sua casa, sob o pretexto de que ele quer jogar poker, ou quer jogar buraco com você, mas na verdade ele está interessado em seduzir a sua mulher. Então ele precisa ter acesso à casa. Então ele está lá, ele já está comendo a sua mulher faz meses e você está tudo contente porque você ganhou as partidas de buraco ou de poker, entendeu? Então a vitória do cardeal Ratzinger sobre a teologia da libertação foi exatamente isto. Quer dizer, enquanto ele estava ganhando lá na esfera teórica acadêmica, os caras já tinham ocupado todo o terreno político que eles queriam. Então, isso aí, aliás, é um traço permanente, vamos dizer, da cultura do Ocidente, que vem do preceito democrático, de que você deve combater as ideias e não as pessoas. Eu digo, se você vai combater as ideias e não as pessoas, você vai ganhar todas as disputas acadêmicas e perder todas as disputas políticas, porque a disputa política não é uma disputa de ideias, é uma disputa de poder
por pessoas. Né? Se você venceu o argumento do cara, mas ele continua no cargo, e você continua sendo um Zé Mané, ele ganhou, porra. Você provou que ele está errado, mas ele está lá, cheio de poder e de dinheiro, dizendo, estou errado, grande porcaria. Entendeu? Então a teologia da libertação ganhou na esfera política o que ela perdeu na esfera teológica, que não interessa para nenhum dos seus militantes. Né? Então, isso aí mostra a fraqueza da reação da Igreja Católica a esta, não só a penetração de ideias comunistas, mas a penetração do Islã também. Por que que acontece isso? Porque a Igreja Católica perdeu o senso da unidade da civilização, da unidade do processo histórico, e ela está tratando as ideias como se fossem coisas separadas do mundo prático. Ela fica debatendo no mundo das ideias, meu Deus do céu. Ora, o sentido de uma ideia não é só o que está escrito, né? É aquilo que se faz na prática a partir dela. Né? Esse é o verdadeiro sentido. Então, essa coisa de que existe aqui uma doutrina ideal, mas na prática as pessoas fizeram outra coisa, né? Esta é uma ideia errada, típica do liberalismo ocidental, de que as ideias são puras e a prática as corrompe. Digo, não, a prática corrupta está dentro das ideias. Sempre que você procurar, você vai encontrar. É um negócio dramático, né? Eu sou vereador pelo PT. Eu não vou dar nem o nome do cara para não comprometer. Eu sou vereador pelo PT, partido ao qual me filiei por circunstâncias, embora eu nunca tenha sido marxista. Sou também radialista, essa profissão me ensinou muitas coisas. O que me preocupa é que comecei a perceber as enormes diferenças entre minhas convicções cristãs e o PT. Digo, mas o PT foi feito para enganar cristão, meu Deus do céu. O PT foi criado pela teologia da libertação, que é o maior pseudo-catolicismo que já existiu, que é um bando de comunista que estão lá obedecendo, realizando o plano que Antônio Gramsci definia assim: não atacar a Igreja Católica, mas usá-la como instrumento, esvaziá-la do seu conteúdo espiritual e usá-la como megafone para os nossos projetos. A teologia da libertação foi feita para isto, porra. Você acha que algum teólogo da libertação é católico, é cristão? Mas nem no sentido mais remoto da palavra. São comunistas mesmo. E quem fundou o PT? Foi a teologia da libertação, foi Frei Beto e outros. Então, foi feito para enganar católico e está enganando. Você é só mais um. Católico, protestante, você é só mais um que cai no engodo. São milhares. Né? E o pessoal cai por quê? Porque não estudou a história do movimento comunista, história da estratégia comunista, e não sabe de nada. Como eu expliquei aqui com relação ao documentário Agenda. Aqui, Frei Beto responsabiliza a igreja por ter introduzido vírus oportunista na campanha. Um momento. Esse governo aí, todo o pessoal do PT, está todo reclamando contra o uso da linguagem religiosa, de argumento religioso na campanha. Meu filho, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é a politização total, integral e sistemática da igreja. Quer dizer, nenhum cara da teologia da libertação tem nenhum direito de reclamar contra o uso político de elementos religiosos, porque a teologia da libertação, ela é isso. Ela faz em escala maciça e faz há 40 anos isso aí. Você pode ver que a teologia da libertação consiste em pegar cada frase do Evangelho e lhe dar um sentido político de luta de classe, favorecendo a Revolução Comunista. Os caras estão fazendo isso sistematicamente. O próprio Boff, Cigarro, escreveu 85 livros. Cada um dos 85 livros do Leonardo Boff é utilização política de linguagem religiosa, sim. Né? Daí, de repente, aparecem os bispos dizendo a coisa mais simples, a coisa que está na doutrina da igreja, que o católico não pode votar em candidato comunista e não pode votar em candidato abortista. Não pode mesmo, isso é oficial da igreja. Quer dizer, o bispo simplesmente repete o que a doutrina da igreja diz, que o bispo está usando linguagem religiosa de maneira oportunista para interferir na política. Cara, porra! Né? Quer dizer, o Frei Beto é assim, ele é o fake total, até o sobrenome dele é Cristo, veja, o sobrenome se chama Cristo, Xeristo, né? Então, ele parece assim, brincadeira do diabo mesmo, né? Ai. O Frei Beto foi um dos criadores do Foro de São Paulo. Né? E o que é
teoria da libertação, comunidades eclesiais de base, as coisas, senão aproveitamento político da linguagem religiosa. Quer dizer, é o negócio do Lenin, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Só que é o seguinte, eles fazem a coisa em larga escala, e depois eles pegam uma coisa que é apenas uma aparência do outro lado, e acusam de estar fazendo o que eles estão fazendo. Frequentemente eles acusam primeiro e fazem depois. Teologia da libertação é a interpretação marxista do Evangelho. É a realização do programa do Antônio Gramsci. Quem começou com essa... Olha, estuda a história, veja a origem. A teologia da libertação começou com o padre Gutiérrez, no Peru, tá certo? Depois se transferiu para o Brasil. O Brasil virou o grande, né, megafone da teologia da libertação. Mas ele estuda a origem da coisa. É simplesmente isso, quer dizer, é esvaziar a igreja do seu conteúdo espiritual e transformá-la em instrumento da política comunista. Sempre foi isso. Se tem alguma dúvida a esse respeito, vai estudar, leia os textos, veja o que eles